Sudeste Alerta, oferecimento Banco do Brasil, o crédito de Banco do Brasil de todo o universo de Wi-Fi. Banco do Brasil. Muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao Sudeste Alerta, aqui na TV de Infância. Agora todas as reportagens que vamos mostrar o Sudeste Alerta para todas as reportagens e também receitas para vocês. Agora o Sudeste Alerta agora fica em intervalo, porque já voltamos já. Chama suas famílias para assistir o Sudeste Alerta de todo o Sudeste do Brasil. O Sudeste Alerta fica em intervalo, não saia daí. Estamos de volta, o Sudeste Alerta, aqui na TV de Rose. Agora, o Sudeste Alerta agora mostra a reportagem. A polícia aqui disse que a militar que aconteceu, eles libertaram os homens que estavam no tribunal do crime, que é a drogaria que acontece por o trocado, a maconha que acontece pela de São Paulo. Vamos ver no repórter, o repórter Roberto Sobreira, que tem destaque. Vamos ver. A Polícia Militar de São Paulo libertaram o homem que estava ficando preso porque a traficante de tráficos que acontece. As paredes estão quebradas por causa de tiroteio com as armas, com os celulares roubados, a objeto que acontece sobre as drogas pelas caixas de GR. Olha só o que aconteceu na de São Paulo. As coisas de cocaína, de drogaria, onde das fumas de maconha, onde é de fumar o isqueiro, que acontece quando acontece no mundo. As criminações que acontecem de cidade de São Paulo, a polícia que libertou os homens que foram presos pela delegacia, que acontece pelo mundo, que acontece com tráficos. Com a imagem, Roberto Sobreira, direto de interior de São Paulo para o Sudeste Alerta. Obrigado. As polícias militares que libertaram homens que acontece cocaína de maconha e tráficos de drogarias onde pertencia a cocaína. As caixas estão escondidas por fumador ou fumador de drogas, onde é de cheiro de vapor de locomotivas. Essa é uma ideia interessante. E suspensa verdadeira. Agora vamos ir para o suspensa verdadeira. O barco da cor verde escuro foi incendiado porque o vaso dele foi vaziado. Ele que fazia a linha terminal Samidana e vai para o Jardim Gonçalves. Esse incendiado, o fogo foi voado para espalhou por todo lado, onde as pessoas se assustaram porque o barco ficou incendiado, porque o vaso dele ficou vazado. Vamos ver na imagem. O vaso do barco foi vazado porque o barco pegou fogo, porque o vaso dele foi vazado. Ele que fazia terminal Samidana e Jardim Gonçalves. Esse barco da cor verde escuro é de via nordeste. Todo mundo está saindo do barco porque o barco é incendiado, porque segundo o corpo de bombeiro que quer salvar todo mundo, porque quem apagar o fogo com água, porque o barco pegou fogo. Por sorte, todo mundo não está dentro do barco. O barco foi incendiado porque o vaso do barco vazou nesta avenida, Avenida Richard Horton, na zona sudeste de Suspensa Verdadeira. O barco que fazia a linha Jardim Gonçalves e terminal Samidana. Nesse acidente que aconteceu, o vazamento do barco foi vazado por incendiado.
O gás do barco foi incendiado porque o barco não explodiu. O corpo de bombeiros finalmente chegaram bem depressa. Agora vamos voar sobre helicóptero pelo Espírito Santo. O repórter Nelson Almeida está sobrevoando pela cidade de Espírito Santo. Diga aí, Nelson, como está o sobrevoando no ES? Boa tarde, Silvério Pires. Boa tarde, Natan Pires. Boa tarde a todo mundo que você está acompanhando o Sudeste Alerta nesta segunda-feira. Nós estamos sobrevoando pela cidade de Espírito Santo. Nós estamos sobrevoando pela Vitória Espírito Santos. O mar azul, areias amarelas, rochas cinzas escuras e tem a cidade. Nós estamos voando na região de Sudeste, nas regiões de Sudeste, São Paulo, Suspensa Verdadeira, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Agora estamos sobrevoando nas regiões de Sudeste e vamos ver as avenidas e bairros e cidades terminais, onde que vamos ver, vendo as imagens que vamos ver, é mais maravilhosa do mundo. Nelson Almeida, direto sobrevoando de todas as regiões de Sudeste para o Sudeste Alerta. Silvério Pires, Natan Pires, é com vocês no estúdio. Aí, Natan, obrigado pelas suas informações. O Natan vai voar sobre helicóptero, sobrevoando pelas regiões São Paulo, Minas Gerais, Suspensa Verdadeira, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São as regiões de Sudeste. Agora o Sudeste Alerta agora vai ter receitas maravilhosas que vamos ver no vídeo. Roda lá. Esse é o Dulce Delight. Oi! Quem aí nunca quis sair com francês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um perfeito, que dá pra levar por aí, ó, pra onde você quiser. A massa do croissant é super parecida com a massa folhada. A diferença é que o croissant é um pão, então precisa de fermento biológico. Mas ele também tem 1 milhão de camadas como a nossa massinha folhada amada. Adicione leite na mistura de farinha, sal, fermento e açúcar. Mexa para transformar numa mistura homogênea. Vai ficar bem molinha. Numa superfície enfarinhada, sove até essa massa ficar menos pegajosa. Controle a sua vontade de adicionar mais farinha nesse estágio. No começo, todo pão é mole assim. Depois de sovar por 5 minutos, adicione os quadradinhos de manteiga gelada. Aí é só sovar por mais 15 minutos. Apesar de eu ter ali uma batedeira que sova massa, eu sou uma garota old school, eu gosto de fazer na mão. Não tem prazer maior do que você sovar a massa do seu pão, sentindo esse cheirinho e ficando com o dedo todo grudento. A massa do croissant é especialmente pegajosa e ela já tá pronta quando ela ainda tá grudando um pouquinho. Leve para descansar na geladeira por 1 hora, mas antes disso tente deixá-la um quadradinho. Em uma superfície enfarinhada, coloque o quadrado de massa olhando para você e faça uma cruz superficialmente com a faca. Vire a cruz para ela virar um X e abra as 4 pontas formando uma florzinha. Bem no meio, adicione o bloco de manteiga. Ela tem que estar quadrada, eu moldei ela com rolo de macarrão. Enclausure essa manteiga bem bonitinha dentro dessa massa, fechando as 4 pontas e sempre levando ela até todas as extremidades da manteiga. Pressionando levemente, abre esse quadrado até ele ficar com 30 centímetros por 30. Aí é só fechar igual uma carta e depois dobrar de baixo pra cima e de cima pra baixo. Leve pra gelar por 2 horas e distraia-se curtindo sua vozinha de passarinho. Croissant, croissantzinho. Repita o processo de abrir 30 por 30, dobrando e levando pra gelar mais uma vez por 2 horas. Você acha que é fácil fazer um francês gostosão? Demora não pra ficar prontinho. Agora é só abrir relativamente fino e formatar os croissantzinhos em formato de triângulo. Os croissantzinhos. Nossa, como meu francês é bom. Não, Raíssa, seu francês é horrível, você é que é metida besta.
Com a massa ainda gelada, dê umas pancadinhas para ela ficar mais flexível e abra um quadrado de 60 por 60. A massa tem que ficar bem fininha. A única chance do seu croissant dar errado é a sua cozinha ser muito quente e a manteiga começar a vazar pelas beiradas. Nesse caso, coloque na geladeira imediatamente. Agora corte o quadrado em 2 retângulos e cada retangulão em 3 retangulinhos. Tchá, tchá, tchá. Nossa, meus efeitos sonoros são maravilhosos, realmente. Faça um corte transversal em cada retangulinho, transformando-o em 2 triângulos. 12 croissants vão ser assados. Esse triângulo não tem 3 lados iguais, o que significa que ele é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que só tem 2 lados iguais. Dê uma esticadinha com a mão para eles ficarem com os 2 lados mais parecidos, como um pedaço de pizza. Faça um corte de 2 centímetros na base dele e vá enrolando levemente. Aproxime as 2 extremidades para dentro, que vai deixar ele parecendo um caranguejinho, mas na verdade ele é um francês autêntico. Deixe ele descansar coberto por 45 minutos em temperatura ambiente. E aí é só pincelar um ovinho e levar para assar, de 18 a 25 minutos. Je t'adore no meu forninho. Croissant, croissantzinho. Como é que tá o áudio aí? Existe o croissant verdadeiro e o fajutinho, que eu não vou beijar porque ele é fajuto. Eu amo todos os pães, mas esse é o que você mais encontra nas padarias por aí. Ele não passa de um pão normal, que não é de massa folhada, mas eles chamam de croissant. Compare a textura e o barulho. Fajutão, francesão. Depois de tanto trabalho, essas migalhas valem ouro. Cachim! Para o seu encontro ser perfeito, o francês tem que ser quentinho, usar uma roupinha marrom e gostar de andar de mãos dadas. Mas acredite, você consegue ser feliz até mesmo sem esse francês. E esse cineminha de bairro é o meu favorito para desfrutar daquele momento Eu Me Amo, Je m'adore. Ele é um dos cinemas mais antigos do Brooklyn, com quase 60 anos, e fica em Cobble Hill, um bairro que é quase tão charmoso quanto eu de chapéu. Aqui eu assisto filme novo, antigo, independente e me sinto tão em casa que eu fico à vontade para abrir a geladeira e pegar uma pipoquinha. Esse é o Alan, não é Delon, mas também trabalha com cinema. Ele mantém tudo aqui organizadinho. O filme tá para começar. Shhh, silêncio. Para o filme, que eu preciso me despedir de você. É uma receita sem um plim, nunca vai ser uma receita completa. Plim! Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Acho que uma receita chamada croissants é uma comida mais maravilhosa do mundo para lanchar para todo mundo da escola que vão adorar o lanchonete. O Sudeste Alerta agora fica em intervalo porque já voltamos já e não sai daí.